Olá pessoal, no Chocando Estribos de hoje nós vamos falar sobre as embocaduras, em especial sobre os bridões. Sobre os freios e pelhas nós falaremos em outra oportunidade. Muito bem, antes de começarmos a falar sobre as embocaduras, um conceito muito importante é de que os bridões são bocados levantadores. Quando eu atuo no bridão com as mãos lá de cima do cavalo, eu terei uma ação levantadora na extremidade anterior do cavalo, cabeça e pescoço. Já os freios têm um efeito abaixador. Muito bem, qualquer embocadura vai atuar em pontos sensíveis da cabeça e boca do cavalo, tanto internos como externos. Os bridões, especialmente, vão atuar na comissura, que é o encontro dos lábios, né? É muito fácil a gente perceber que quando eu atuo com o bridão, a comissura vai ser diretamente acionada. Dentro da boca, esse bridão vai estar sentado na língua. E embaixo da língua nós temos a barra, que é uma estrutura de osso com uma cobertura de mucosa fina, uma área extremamente sensível do cavalo, onde os bridões atuam também, muitas vezes severamente. Temos que ter cuidado com isso. E o céu da boca, o palato ou o céu da boca, também é uma área onde os bridões, por vezes, vão atuar. Cavalos, principalmente, que têm o céu da boca muito baixo. Na parte externa, nós podemos observar que a argola do bridão, ela atua na face do cavalo. A face é essa partezinha aqui, do lado de fora da boca do cavalo, logo acima da comissura, onde a argola estará atuando. Por isso a gente vê tantos tipos diferentes de argolas de bridão, argolas menores, maiores, bridões, agulha, né? Todos eles vão atuar de forma diferente na face do cavalo. Então a gente, antes de escolher um bocado para o nosso cavalo, que tem que ser por teste mesmo, nós vamos testando, mas não é um teste no escuro. Nós avaliamos a boca do cavalo, as características, se ele tem um palato mais baixo, se tem um palato mais alto, se a comissura dele é mais sensível, mais baixa, ou se ele tem um rasgo da boca maior, e isso vai nos levar a escolher um bridão mais grosso, ou um bridão mais fino, ou de um material ou de outro. A espessura da língua também às vezes nos ajuda. Um bridão muito grosso, com uma língua muito grossa e um palato baixo, pode não funcionar muito bem. Então essas características dos bridões vão nos dar a dica do que nós vamos escolher para o nosso cavalo e com que bocado, com que bridão ele mais vai se adaptar. Nós temos aqui alguns exemplos. Então um bridão, por exemplo, quando eu tenho um bridão normal, liso, né, com uma articulação só, quando ele for mais fino, ele será sempre mais forte. Então um bridão mais fino será mais severo do que um bridão mais grosso. Se eu tenho dois bridões e um tem uma superfície rugosa, torcida como esse aqui, e o outro tem uma superfície lisa, o torcido, o rugoso, será sempre mais forte. O material do nosso bocado também é importante. Bridões de cobre, por exemplo, facilitam a salivação. Nesse caso aqui nós temos um bridão reto, rígido, flauta, que se chama, com esses buraquinhos, que facilitam ainda mais a salivação e a descontração do maxilar do cavalo. Tá? Temos aqui um bridão de borracha, reto também, com características diferentes. Pode parecer o mesmo efeito, mas a diferença do material já terá um efeito diferente no nosso cavalo. Aqui nós vemos um bridão agulha, que tem uma atuação distinta na face do cavalo. Imaginem isso aqui, ó. Ele vai ter uma atuação diferenciada na lateral da face do cavalo. Esse bridão também, ele é duplo articulado. Quando nós temos um bridão que tem uma articulação só, observem, ele terá um efeito alicate na língua e na barra, diferente do efeito que terá um bridão duplo articulado. Então todas essas características têm que ser levadas em consideração quando nós vamos escolher o bocado para o nosso cavalo. Existem diversas outras variações, outros tipos de bridões com dupla articulação, bridões levantadores, ascensores, existem diversos outros, mas o importante é nós sabermos as características de cada um e as características da boca e da cabeça do nosso cavalo para podermos escolher aquele que vai se adaptar melhor. Tá ok? Esse era o Chocando Estribos de hoje. Grande abraço!